Olá, querido aluno. Aqui é o professor Robson, seu professor de História. E na aula de hoje falaremos sobre o período entre guerras. Mais especificamente, falaremos sobre a ascensão dos regimes nazifascistas na Europa, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Abordaremos as causas de sua ascensão e as suas consequências, como a Segunda Guerra Mundial. Valeu? Um abraço aí e boa aula. Curtam o vídeo. Então, querido aluno, um dos capítulos mais importantes da história do século XX foi o período entre guerras, ou seja, a fase da história entre o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, 1939. A característica principal desse período foi a crise do liberalismo econômico, pois a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 levou o mundo capitalista ao declínio da economia e ao desemprego estrutural. Coisa diferente estava ocorrendo na União Soviética, pois a economia soviética não foi afetada pela crise. Lá havia o pleno emprego. Nesse contexto, surgiram governos totalitários e antidemocráticos. Os principais modelos desse governo, nesse período, são o fascismo na Itália e o nazismo. A principal causa da ascensão do fascismo na Itália foi a crise econômica e a insatisfação dos italianos com a divisão territorial após o Tratado de Versalhes, pois os ingleses e franceses não cumpriram com o prometido, alegando que os italianos contribuíram muito pouco durante as batalhas da Primeira Guerra Mundial. Dessa forma, em 1922, Benito Mussolini organizou a Marcha sobre Roma, levando milhares de pessoas para as ruas. Ao rei da Itália não restou outra alternativa a não ser declarar o Benito Mussolini, primeiro-ministro. E aí, algumas características do fascismo italiano, como, por exemplo, o autoritarismo, o nacionalismo, né, que é o enaltecimento do Estado, o militarismo, né, fortalecimento armado, né, das forças armadas, o anticomunismo, ou seja, rejeitando o que estava acontecendo na União Soviética, né, todo o pensamento comunista, socialista, o antiliberalismo, né, que segundo eles foi a causa, né, da quebra da bolsa e do seu declínio econômico, o corporativismo, né, que esse agrupamento profissional, né, com base, né, como base, tendo como base o fundamento da sociedade, né, e de um agrupamento profissional, e o nazismo na Alemanha, né. A Primeira Guerra também está na base de implantação do nazismo. A Alemanha saiu derrotada no conflito e saiu como grande culpada da guerra. A crise econômica criou um desemprego estrutural e gerou grande desvalorização da moeda alemã. Foi nesse contexto que surgiu o Partido Nazista e Adolf Hitler. Após uma tentativa de golpe fracassada em 1923 na região de Munique, conhecida como Poste da Cervejaria, Hitler é condenado a 5 anos de prisão. Na cadeia, ele escreve Mein Kampf, né, A Minha Luta. Nesse livro, ele escreve a base do pensamento nazista. E aí, algumas características do nazismo, que é o anticapitalismo, né, então a rejeição ao capitalismo liberal, né, o liberalismo econômico, o anticomunismo, né, rejeição aí às ideias socialistas, né, de Karl Marx, Lenin, Trotsky, né, a União Soviética, o totalitarismo, né, como o homem servo do Estado, e o racismo, né. Então, de acordo com o pensamento nazista, né, eles acreditavam na superioridade da raça ariana germânica. Eles acreditavam que a raça ariana deveria dominar o mundo. A base dessa ideia está na teoria da boa raça, né, de eugenia. Os nazistas passaram a implementar uma política de purificação racial. A principal consequência do racismo nazista foram os milhões de mortes, né, de judeus em campos de concentração. O papel das tecnologias foi muito importante nesse período, né, das novas tecnologias de comunicação, principalmente o rádio e o cinema. O rádio e o cinema eram invenções recentes. Na época, foram largamente utilizadas na disseminação das ideias nazistas e fascistas. Outra teoria nazista era a construção do espaço vital. Esse conceito era baseado na geografia alemã do século XIX e acreditava que todas as sociedades tinham o direito de conquistar outros territórios onde as pessoas eram menos desenvolvidas. Dessa forma, Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália levarão as nações, né, a um novo conflito em escala mundial. Era a Segunda Guerra Mundial, que vai começar em 1939
e vai até 1945, tema da nossa próxima aula. Valeu, um abraço aí, obrigado, até a próxima.